Vamos lá, meus irmãos. É uma alegria poder compartilhar com vocês este vídeo sobre o sermão de domingo à noite, baseado no capítulo 4, do verso 1 ao 14 do livro de Zacarias. O profeta Zacarias, ele é um profeta pós-exílico, né? E o tema básico do seu livro está relacionado à restauração do templo, né? Israel foi para a Babilônia, exilada, toda Jerusalém fora destruída, inclusive o templo. Bom, no retorno do povo para Jerusalém, houve a reconstrução da cidade e dos muros por meio de Esdras e Neemias. E agora a necessidade da restauração do templo, que é a principal restauração a ser realizada, porque tem a ver com a relação com Deus, né? E o profeta Zacarias, com seus contemporâneos, Ageu, eles têm a função de motivar o povo à restauração do templo para que dê continuidade ao culto e às ações sacrificiais de adoração a Deus, ok? Então vamos lá. O nosso título é Pelo Poder do Espírito Santo. O capítulo 4 é a quinta visão deste livro, composto basicamente por visões, e o capítulo 4 é a quinta visão, né? E ele vai trabalhar sobre de uma maneira específica a presença do Espírito de Deus como um elemento protagonista no processo da restauração do templo, né? E a gente usou esse texto para trabalhar alguns princípios nele relacionado à vida da igreja nos dias atuais. É uma igreja que ela nasce, né, pelo poder do Espírito Santo, e ela deve viver e crescer na dimensão do poder do Espírito Santo, ok? E a visão traz umas coisas interessantes, porque todos os elementos da visão vão estar muito relacionados com a pessoa do Espírito Santo, né? E o primeiro ponto que a gente quer trabalhar é a ideia da igreja como luzeiro de Deus nesta existência, sendo ela movida pelo Espírito Santo. O texto fala sobre da visão fala de um candelabro. E o candelabro, ele era um aparelho dentro do templo que ele gerava luz e que ele iluminava todo e simbolizava ali dentro a presença da glória de Deus, né? Mas dentro do contexto de vida cristã, de igreja do Senhor Jesus, o candelabro ele tem um simbolismo muito forte com relação à igreja, né? Jesus, em Apocalipse capítulo 1, o Cristo ressurreto, ele aparece ali no capítulo 1 de Apocalipse, verso 12 e 13, como aquele que caminha pelos candeeiros, né? A visão de Apocalipse traz 7 candeeiros, e o Filho do Homem, esse Jesus glorificado, ele caminha pelos 7 candeeiros, simbolizando ele caminhando por meio e na igreja dele mesmo, né? E trazendo a ideia para nós como igreja. E é interessante que esse candelabro, queridos, ele tem aí uma peça, uma cana com 7 braços e lâmpadas em cima, né? Olha, e embaixo ele tem um recipiente onde é colocado o azeite. E é aí que eu quero parar com você, né? Porque o azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. Se não houver o azeite, o candelabro também não funciona. As luzes, elas só são sustentadas pela presença do azeite. É o azeite que sustenta a iluminação das lâmpadas. E aí a gente traz para nós o contexto de que sem o Espírito Santo na vida da igreja, ela jamais conseguirá ser luz sobre esta existência, porque essa é uma direção de Jesus para nós, né, como igreja, que nós devemos ser luz neste mundo de trevas. Mas sem o Espírito Santo, a gente vai até fazer uma sombra qualquer aí, mas sem a presença do Espírito Santo a gente não vai conseguir ser luz, ok? Bom, e a segunda questão que eu queria pensar nesse capítulo 4 de Zacarias está relacionado à palavra, né? A mensagem de Deus para o profeta dizer ao povo, de uma maneira específica, a Zorobabel e a Josué. Nem por força,
nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo. E a palavra de Deus, nesse sentido, ela tem uma direção para a vida daqueles que vão restaurar o templo, dizendo assim, olha, o templo, que é este espaço de adoração, de louvor e exaltação a Deus, onde Deus é exaltado acima de tudo e todos, o culto que acontece por meio dele será restaurado necessariamente por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante, eu trouxe essa ideia para nós, porque nem por força, nem por violência, né? Nós vemos hoje em dia uma igreja que ela luta através dos seus programas, através da mídia, através do poder do dinheiro, das habilidades, né, daqueles montes de métodos aí que surgem, e não é por meio desses métodos e nem desses instrumentos que são usados nos dias atuais, né, por meio da mídia, mas a ideia de que a igreja ela vai conseguir crescer, ela vai vivenciar um culto verdadeiro ao Senhor a partir da presença do Espírito Santo. Pensa bem, porque nós vamos ter e uma das primeiras coisas que nós vamos entender, que a igreja é só igreja, porque é o Espírito Santo que promove nela a salvação, né? João vai dizer assim, no seu evangelho, quando fala da vinda do Espírito Santo, ele diz assim, que quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o coração dos homens que se agregam à igreja. É o Espírito Santo que promove a salvação na vida das pessoas. Então é por força, né? Deus olha para Zorobabel e fala assim, olha, não é pelo seu exército, não é pelo seu poder financeiro que você vai construir o templo. E isso serve para nós, igreja, que não é pelas nossas forças, do nosso muque, da nossa capacidade, inteligência, habilidade, não. É pelo poder do Espírito Santo, porque é ele que convence. Ele não é pela violência, né? Não é pelas ações que se propõem hoje em dia dentro de um contexto social. Há uma briga muito grande por pessoas, por cristãos, né? Os pastores, eles perderam um pouco da integridade ética e está todo mundo abocanhando membros de todas as igrejas, e isso aí não é crescimento, é inchaço. Mas uma coisa interessante, porque a salvação, irmãos, ela é um milagre, né? A salvação é um milagre, ela não é um assentimento de verdades, né? Eu posso até falar um monte da história de Jesus para todo mundo, mas se não houver a presença do Espírito Santo aplicando esta verdade no coração humano, ela não vai acontecer. É o que diz João também no capítulo 3, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo, nascido do Espírito Santo. Então, se a salvação é um milagre e ela é proposta pelo Espírito Santo, a igreja só vai crescer e ela só vai acontecer, ela só vai realizar a sua obra nesta existência pelo poder do Espírito Santo. Não há outro meio, não há outra forma, não há outro caminho. Podemos usar os métodos e todas as parafernálias que ora possam colocar diante da gente, mas salvação só vai haver por meio do Espírito Santo, porque é um milagre de Deus, né? E por fim, vamos pensar na questão da unção, né? Porque ele fala sobre dois ramos, né? Que estão ali, que simbolizam Zorobabel e Josué. Josué era sacerdote, Zorobabel era rei. Então, esses dois ramos de oliveira que estão ali do lado do candelabro da igreja, eles simbolizam aí homens ungidos para realizar as obras do Senhor. E aí eu quero pensar, porque a igreja ela é composta de pessoas ungidas. Pedro, ele no capítulo 2 de sua primeira carta, do verso 9 ao 10, ele diz assim, olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos ungidos para proclamar as grandezas de Deus. Somos sacerdotes e reis. Interessante essa ideia, né? De nação sacerdotal. E aí eu fico pensando, irmãos, a presença do Espírito na nossa vida, né? Ela foi, sobre a vida da igreja, em Atos 1:8, ela foi prometida, né? Receberão o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós para pregar o Evangelho. No capítulo 2, ela foi concretizada com a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, ungindo ela. E no capítulo 3, né, nós temos aí um evento muito interessante por parte de Pedro, porque quando Pedro e João estão subindo para realizar seu culto e para a oração do templo, eles se deparam com um aleijado no meio do caminho, e esse aleijado pede para ele assim, olha, esmolas, né, dinheiro, ouro, prata, e eles falam assim, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que você ande. E um milagre acontece. Eu quero pensar com isso, queridos. Que a igreja ela é capacitada, ela é revestida, ela é ungida para realizar as mesmas obras que Jesus realizou. Então tome posse disso e viva isso com muita intensidade no teu coração. E você vai perceber uma coisa assim, que ser igreja nesse nível é totalmente diferente do que ser igreja que a gente tem visto no mundo aí fora. Uma igreja que ela vive na dependência do Espírito Santo, que faz o que faz pelo poder do Espírito Santo, e tudo o que faz de maneira perfeita para a glória de Deus e para o louvor do Senhor, ok? Deus abençoe o seu PGM, dando graça a você e aos seus liderados em nome de Jesus.